Florida Cup, né? E teve uma ducha de água fria aí com relação ao Henrique Dourado. A gente vai falar sobre o tema. O Corinthians, né, acertando os últimos detalhes antes de estrear na competição, nessa quarta-feira contra o PSV da Holanda. Fora das quatro linhas, como eu disse, os bastidores do Timão seguem aquecidos e com novelas. Felipe Facincani vai explicar melhor essas histórias. Novelas, será? Não tem jeito. Se tem uma coisa que o Corinthians adora, em tempos de mercado da bola, é uma boa e velha novela. E na falta de uma, pelo menos 3 estão à disposição do torcedor, que aguarda ansiosamente por finais felizes. A que está mais próxima de ser resolvida é sobre o substituto do zagueiro Pablo, que nas últimas horas pode ganhar um capítulo surpreendente em relação ao desfecho desenhado. Na realidade, eu não sei nem a situação do Henrique, ela está palavrada e acertada, né? O que está faltando no caso do Henrique é a definição da assinatura da rescisão do contrato dele com o Fluminense, que se isso acontecer esses dias, ele passa a ser atleta do Corinthians. Então não posso nem te falar, porque o negócio não está de pé. Talvez isso não acontecendo, aí a gente pode pensar num outro plano. Bem, mas e quanto ao novo camisa 9 do time? Afinal, o Jô deixou uma lacuna e tanto no elenco. No que depender do presidente alvinegro, o artilheiro do Brasileirão 2017 será muito bem representado e justamente por quem dividiu o prêmio com ele, Henrique Ceifador. Informações de bastidores dão conta de que o clube paulista tem oferta pronta para apresentar ao tricolor carioca. 8 milhões de reais, divididos em 4 parcelas de 2 milhões cada uma. E insatisfeito com a falta de garantia financeira por parte do Flu, o staff do atleta sinalizou que os valores são suficientes para dar negócio, o que ainda não foi confirmado pelo lado corintiano. A única história que segue ainda naquele marasmo todo, mas com um roteiro muito bem definido, é em relação a Gustavo Scarpa. Enquanto judicialmente o jogador não se desligar do Fluminense, o Corinthians não se mexerá. Mas se a liberação sair, o bote já vem sendo preparado. Por enquanto, o técnico Fábio Carille segue no aguardo do desenrolar de todas essas novelas. A equipe se prepara para o primeiro duelo do ano contra o PSV Eindhoven da Holanda pela Florida Cup nesta quarta-feira. E como grande novidade, em relação ao elenco campeão brasileiro, o lateral Juninho Capixaba, que foi oficialmente apresentado para ser o titular da vaga que era de Guilherme Arana. Olá, rapaziada, para mim é um prazer, é um sonho estar realizando aqui agora, vestir essa camisa aqui, esse manto sagrado, o maior do Brasil e se não tiver entre os melhores do mundo. Portanto, corintiano, tenha só um pouco de paciência, porque, pelo visto, fortes emoções estão sendo reservadas para os próximos capítulos dessas intermináveis sagas do mercado da bola. Eu sempre falo isso daqui e reforço. Paciência, futebol e torcedor é uma trinca que não costuma falar a mesma língua. O torcedor, o coração bate mais forte, tá ansioso, quer ver seu time forte. Todo poderoso Timão reforçado para fazer mais uma boa temporada em 2018. E já que é o nosso assunto, né, reforços, o Corinthians, vamos falar um pouquinho sobre o Henrique Dourado, o presidente do Corinthians, ali deixou claro, né, que tem um interesse, que estão conversando, só que do lado do Corinthians está tudo ok, tá bem explícito do Rodrigo Bueno o interesse e a vontade do Corinthians em buscar o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado do Jô, para reforçar o Corinthians. Só que do lado do Fluminense, o presidente não está muito feliz não, hein? O Pedro Abad afirmou que o clube não pretende vender o Henrique Dourado. Vamos dar espaço, então, para ele, para o presidente tricolor. Vários times querem ter o Henrique Dourado. Quem não quer ter o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Acho que o Fluminense é o detentor dos direitos dele, o Fluminense vai utilizar o jogador, sem dúvida nenhuma. Aí os conselhos para ele, eu não sei te dizer. O Henrique Dourado é atleta do Fluminense, o artilheiro do campeonato, se Deus quiser vai ser de novo esse ano, não tem nenhum tipo de satisfação de ninguém. Atleta do Fluminense. O senhor não vende ele? Por mim, não. Ele não vai ser vendido de jeito nenhum, é um ídolo nosso e vai ficar no Fluminense. Viajou com a gente e vai jogar a Florida Cup. Mas nessa mesma entrevista, na última resposta do Pedro Abad, ele falou sobre a multa. Ele foi perguntado sobre a multa e a multa do Henrique Dourado é uma multa baixa. O Corinthians negociou o Jô por 11 milhões de euros. Exato. A multa do Henrique Dourado é menos da metade disso, 5 milhões de euros.
Ou seja, se o Corinthians realmente quiser fazer o investimento, e o presidente Pedro Abad, embora não demonstre interesse em negociar o jogador, mas se o Corinthians chegar com os 5 milhões, não tem o que fazer. Aí sai o jogador pro Corinthians. Olha, não tem o que fazer, mas é grana. Para um time brasileiro, querendo ou não, mesmo o Corinthians sendo vendido o Jô, 5 milhões de euros é um investimento relativamente alto. Não sei se o Corinthians vai ter coragem de pagar isso, todo respeito ao ceifador. A situação do Fluminense e do Corinthians é engraçada, curiosa. Em tese, você tirar jogador do Fluminense hoje é uma coisa mais fácil do mundo, porque o Fluminense está com um problema financeiro muito grande, fez uma barca, uma lista, até jogadores que o Fluminense colocou à disposição, não quer mais, vamos rescindir contrato, caso do Henrique, o Corinthians não consegue oficializar. Problemas de rescisão de contrato, de justiça. Então você vê, são 3 nomes do Fluminense que o Corinthians está de olho. O Henrique, tudo certo, mas não pode oficializar, falta a rescisão. O Henrique Dourado, aconteceu esse imbróglio, agora o Fluminense está dificultando um pouco mais a negociação. Talvez o Corinthians, se quiser contratar mesmo, vai ter que pagar a multa. E tem o grande nome, a cereja do bolo, que está por trás de uma verdadeira guerra majestosa entre São Paulo e Corinthians, que é o Scarpa. Qual que é a situação do Scarpa hoje? No Corinthians, o pessoal acha que o Corinthians é o favorito para ficar com o Scarpa. E no São Paulo, muita gente acredita na melhor oferta do São Paulo, numa relação melhor do São Paulo com o Fluminense. O São Paulo não quer o caminho da justiça. O São Paulo quer tentar contratar o Scarpa em acordo com o Fluminense. Quer pagar, oferecer um bom dinheiro para o Fluminense, jogador, se for o caso. O São Paulo já tinha feito uma boa proposta. O São Paulo acredita que via justiça complica, porque o advogado do Scarpa, no São Paulo, essa informação que eu tenho do São Paulo, o pessoal acha que se depender do empresário do Scarpa, ele joga no Corinthians amanhã. Porque o empresário do Scarpa, que é o mesmo do empresário do Jadson, que é o empresário, por exemplo, tentou levar o Dudu, que está no Palmeiras, para o Corinthians, quando estava aquela disputa Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O empresário queria o Dudu no Corinthians. Aí o Corinthians não tinha grana na época. Gabriel. Então, do Botafogo. Então o pessoal acha assim, que o empresário do Scarpa, ele quer colocar o Scarpa de todo jeito no Corinthians, mas precisa ver se vai rolar ou não. Tem questão judicial, questão financeira. O São Paulo, em tese, num bom relacionamento com o Fluminense, acredita que pode levar o Scarpa dessa forma, de uma forma mais cordial, sem briga. Então vamos ver no final das contas como é que fica. A gente está falando do Corinthians e do Fluminense. O Fluminense, a tendência é só perder jogador. Né? Jogador de bom nível, jogador de seleção. E não sei se o Fluminense tem condição também de segurar o Dourado. Talvez para ele seja melhor chegar num acordo com o Corinthians e vender. Se não for por 5 milhões de euros, talvez está testando o Corinthians. Paga, mas tem um detalhe, o Fluminense precisa do atleta, mas precisa do dinheiro também, né? Então... E não adianta você ter o Henrique Dourado lá na frente, que é uma referência, e você não ter peças de composição para fazer com que a bola chegue. Não ter um time, no mínimo, mediano, porque ano passado, tanto o Scarpa quanto o Dourado, eles ficaram super carregados com funções até a mais do que deveriam, né? O Scarpa, a gente lembra, fez gol, ficou chateado, não comemorou com a torcida, que eles estavam se doando em campo mais do que... Não que eles não se doassem antes, né? Mas assim, estava puxado para eles. Adianta você ter o Dourado e você não ter um elenco em campo mediano? Vai focar mais uma vez só na base? Então, considerando que o Fluminense precisa de 2 coisas, dinheiro e jogador, né? Porque o elenco está sendo dizimado. A melhor coisa é negociar, tentar negociar de uma forma pacífica o Scarpa. Pega um dinheiro, quem sabe pega 2, 3 jogadores. Já teve 10 milhões de euros do Wendel, que está ajudando a pagar um pouco as dívidas. E eu acho também é o caso, eu não acho o ceifador tudo isso não. Fez uma temporada maravilhosa, como diz o presidente artilheiro do Brasileiro, aproveita agora e negocia. O Corinthians quer, vai lá e vende. Eu acho que por Fluminense é a melhor coisa a ser feita. Eu tô contigo, essa linha aí é interessante, o Fluminense tá precisando, né? Passou aí as festas de fim de ano com o Pirizinho na mão, em cima do Pires o Gustavo Scarpa. Ofereceu aqui e ali, justamente para avisar, né? Para planejar o elenco para 2018. Tinha no Gustavo Scarpa essa grande poder de barganha, esse grande poder de barganha. E agora a bola da vez é o Henrique Dourado, tá aí a oportunidade de arrecadar. Não sei, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, deixou ali bem clara a ideia dele de não vender o Henrique Dourado, mas
tem essa multa rescisória. E tem um detalhe, é barata, mas está ao alcance do Corinthians nesse momento com o dinheiro que fez com o jogo. E buscando notícias sobre o Dourado, conversando com pessoas próximas a eles, ligadas à carreira dele, eles gostam muito da ideia do Dourado, depois da temporada que fez 2017, disputar uma Libertadores. Natural. Eles acham que seria muito interessante para o jogador continuar apresentando bom futebol, continuar crescendo no mercado nacional. Se daria tempo para a seleção ou não, a gente não sabe, mas é um desejo do atleta e o staff dele vê com bons olhos uma Libertadores para um cara que tanto se destacou em 2017. Então, assim, começa a ficar um pouco mais complicado do Fluminense segurar e é compreensível. O cara quer novos objetivos, quer novos desafios, né? E o Corinthians precisa ter uma certa pressa, porque, por exemplo, o Corinthians acertou com o Henrique, porque precisa de um zagueiro. Perdeu o Pablo, precisa de um zagueiro. Aí fica nesse impasse, acertou com o jogador e ele não vem. O Corinthians começou a cogitar o Anderson Martins. O Anderson Martins rescindiu com o Vasco. A discussão é que ele iria para o Corinthians. O São Paulo foi lá e comprou logo. Então agora o Corinthians ainda não tem oficialmente o Henrique e perdeu a chance de ter o Anderson Martins. Se fica muito nesse impasse, nesse imbróglio, também o tempo vai passando, não fecha com ninguém, pode aparecer outra proposta e ele perdeu o jogador também. O Corinthians precisa agilizar essas contratações também. Bom, e tem mais um detalhe, né? O Corinthians estreia seus compromissos hoje. Vamos atualizar a agenda do todo-poderoso Timão? Você que é torcedor do Corinthians está com saudade de acompanhar o seu time? O Bom Dia Fox mostra para você a agenda do Corinthians que começa hoje, dia 10 de janeiro. O Corinthians entra em campo contra o PSV lá na Florida Cup. No dia 17/1, o Corinthians já vira a chave. 10 dias depois, já foca no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. E aí sim vem ela, a Libertadores, no dia 28/2, 28 de fevereiro, fora de casa. Milionários e Corinthians, Conmebol Libertadores. Olha, jogo lá em Bogotá, já na fora de casa. Fora de casa. Essa é a agenda do Corinthians até agora. É uma arrancada para o Corinthians apresentar suas credenciais, né, na Libertadores, o início de temporada. Aliás, não só, né, na Libertadores, mas se a gente jogar aqui na rivalidade local, né, nas dificuldades locais e regionais, Ponte Preta também é um adversário de muito respeito para iniciar o Campeonato Paulista. Gosta de dar trabalho, fora isso, né? São estreias contra times tradicionais. PSV que é o líder do Campeonato Holandês, 5 pontos de vantagem sobre o meu Ajax querido, time treinado pelo Felipe Cocu. Lozano. O Cocu que perdeu o pênalti contra o Brasil na Copa de 98. O Corinthians deve jogar no sistema 4-1-4-1, voltando ao Gabriel como o volante, na frente por enquanto é o Casim de centroavante. Mas é um torneio em que você tem um time titular no primeiro tempo, o time reserva no segundo, é teste. O cara ele vai ajeitar o time, tentar ajustar da melhor forma possível, como fez o ano passado quando também disputou a Florida Cup. Perdeu a final para o São Paulo nos pênaltis. Boa, a gente volta a falar do Corinthians ainda hoje aqui no Bom Dia Foco. Vamos falar um pouquinho melhor sobre essa situação do Henrique, questões burocráticas aí do desligamento do Henrique no Fluminense. Resolvendo isso, o Henrique deverá ser anunciado no Corinthians nos próximos dias ou nas próximas horas. E você vai participando. A nossa hashtag é Bom Dia Fox Quarta. Tá pegando fogo, hein? Essa história do Império do Amor.